falar para vocês o método principal, né, o instrumento principal de aferição desse nível para você descobrir se você realmente tem uma sobrecarga, está sob risco de desenvolver essa síndrome ou já está com essa síndrome, né, que é a escala de Zarit. Né, tem várias escalas, a mais utilizada é essa de Zarit. Como que é essa escala? Ela é o principal instrumento, né, para avaliar, né, o impacto que a função de cuidador vai causar nesses indivíduos, né, que são os cuidadores. Então, vai avaliar qual é esse impacto, qual o nível de estresse, o nível de sobrecarga que o cuidador está sofrendo. Né? Lembrando sempre que a gente está falando mais até da parte do cuidador familiar, né, que é o esposo, é a esposa cuidando do marido, é o filho cuidando do pai, o sobrinho cuidando do tio, né, que geralmente é uma atividade mais, além de toda a relação, né, o vínculo familiar, né, existe a questão de estar morando junto, estar de plantão, estar junto o tempo inteiro. Né, mas também ocorre no cuidador formal, né, principalmente quando o cuidador acaba tendo dois, cuidando de mais de um idoso, né, uma sobrecarga, né, de função, trabalhando muito em excesso. Então, esse instrumento, como que funciona? Então, o cuidador, são uma série de questões que eu vou falar agora, e o cuidador sempre vai responder notas de 0 a 4. Então, 0 é nunca, né, assim, vai fazer a pergunta, se for responder nunca, não tem pontuação. Se responder quase nunca, ganha 1 ponto. Se responder às vezes, ganha 2 pontos. Se responder muitas vezes, ganha 3 pontos. E se responder quase sempre, isso acontece, ganha a pontuação máxima, que são 4 pontos. Né? Lembrando que nesse questionário, que são 22 perguntas, né, quanto maior a pontuação, maior a sobrecarga de estresse. Eu vou, depois no meu site, eu vou estar fornecendo, quem já faz meu curso já tem, né, esse impresso, né, dessa escala, né, então, mas isso aí também dá para pegar na internet. Então, por exemplo, são 22 itens. O primeiro item, né, você sente que o seu familiar lhe pede mais ajuda do que aquela que ele precisa? Ou seja, que ele está pedindo muito mais do que ele necessita? Então, se responder nunca, 0 pontos, ok? E o extremo é quase sempre, são 4 pontos. Então, a segunda pergunta, sente que devido ao tempo que passa com seu familiar, não dispõe de tempo suficiente para si próprio ou si própria? A terceira questão, sente-se enervado, nervoso, é uma tradução do português, né, de um artigo europeu que eu peguei. Sente-se enervado quando tenta concluir os cuidados ao seu familiar com outras tarefas, né, relacionadas com a sua família ou com a sua profissão? O quarto, sente-se incomodado pelo modo como seu familiar se comporta? Você tem algum incômodo de como ele está se comportando? Muitas vezes, né, por mais que se comporte de uma maneira inadequada, o cuidador pode não ter um incômodo sobre isso. Então, não necessariamente, né, essa escala está relacionada ao doente, né, está mais relacionada ao cuidador mesmo, de como o cuidador encara, né, esse cuidado, esse ato de cuidar. Né? Então, continuando o 5, sente-se irritado quando está com seu familiar? Né? A gente sabe que em muitos contextos familiares, né, ocorre algumas vezes muitos sentimentos ambíguos, né? Às vezes de um relacionamento mais conturbado no passado, né? Algumas questões de relacionamento mesmo anterior até a doença. Né? Então, às vezes ficam algumas feridas na qual o cuidador não lida muito bem com essa relação, não lida muito bem com isso. Então, cuidar acaba não se tornando um ato tão nobre, né? Um ato mais de obrigação. Né? Então, quanto mais o cuidador encara esse ato como obrigação, né? com rancor, né? Às vezes do paciente, do idoso, então mais doloroso fica esse cuidado, né? Mais ele vai se sentir estressado, sobrecarregado, né, advindo todos aqueles problemas, aquelas doenças, né, inerentes aí à síndrome do cuidador. 6. Sente-se que o seu familiar
afeta as suas relações com outros membros da família ou com os amigos, né, de forma negativa, né, como se esse familiar afastasse de outros, afastasse você, que é o cuidador familiar, de outras pessoas, né, tem receio sobre o que pode acontecer ao seu familiar no futuro, sente que o seu familiar está dependente de si, sente-se constrangido quando está ao pé do seu familiar, quando está junto ao familiar, sente-se que sua saúde está a sofrer por causa do seu envolvimento com seu familiar. É sempre um sentimento, né? Então é sempre o que o cuidador sente, né? A gente consegue perceber isso aí. Então são perguntas subjetivas que o cuidador vai responder o que ele está sentindo no ato de cuidar. Ele sente que não dispõe de tanta privacidade como gostaria, sente que a sua vida social foi afetada, né, pelo fato de estar cuidado familiar, sente-se pouco à vontade para convidar os seus amigos a irem à sua casa, né, por causa do familiar, né, sente que o familiar parece esperar que cuide dele como se você fosse a única pessoa, né, de quem ele pode depender, sente que não tem dinheiro suficiente para cuidar do seu familiar enquanto suporta o mesmo tempo, né, as suas despesas, né, sente que não pode continuar a cuidar do seu familiar por muito mais tempo, por questões de exaustão, de doença. Você sente que perdeu o controle da sua vida desde que seu familiar adoeceu? Você gostaria de poder transferir o trabalho que tem com o seu familiar para outra pessoa? Você se sente inseguro sobre o que fazer quanto ao seu familiar? Você sente que poderia fazer mais pelo seu familiar, né, do que está fazendo atualmente? Você pensa que poderia cuidar melhor? E, finalmente, sente-se muito sobrecarregado por cuidar do seu familiar? Então, assim, são questões, como eu disse, né, são questões na qual são subjetivas, vêm do sentimento do ato de cuidar, né, é mais voltada sempre ao familiar, né, então é mais para voltada para o cuidador familiar, mas alguns vínculos, às vezes, do cuidador formal podem ser mais fortes, né, que mesmo não sendo um parente de sangue, né, às vezes pode ter esse sentimento também. Né, então, no familiar, dá para substituir. Né. Então, tem os scores, né, os pontos, a pontuação, né, se fizer menos de 21 pontos, né, ou seja, algumas questões, né, são 22 pontos. Então, se cada uma das questões for um ponto, né, então vai dar 22 pontos. Se uma for zero, for nunca, vai dar igual, menor a 21 pontos. Então, é uma ausência de sobrecarga. Se der entre 21 e 40 pontos, é uma sobrecarga moderada. Se der 41 a 60 pontos, né, é uma sobrecarga moderada a severa. Agora, se der maior do que 61 pontos, né, ou seja, uma média de 3 pontos por questão, muitas vezes ocorre, então quer dizer que realmente é uma sobrecarga severa. Né? Então, eu acho que está na hora de você, cuidador, começar a repensar, né, pedir ajuda, né, tentar atuar, né, de alguma maneira para tentar diminuir essa sobrecarga.